Tá cansado de viver no automático, assistindo a vida passar como um filme sem ter a menor participação na direção? A gente se esforça, corre atrás, mas às vezes a sensação é de que estamos andando em círculos, sem sair do lugar. Será que existe um atalho, uma fórmula mágica para mudar tudo isso? Não falo de ganhar na loteria ou de um emprego dos sonhos caindo do céu, mas de algo muito mais profundo, uma transformação que começa lá dentro, na sua própria cabeça. Muitos pensam que sucesso é sinônimo de trabalho exaustivo, de ralar até o osso. Mas a verdade, e essa é a chave, é que a verdadeira transformação vem da convicção, de uma fé inabalável no seu próprio potencial, algo que a maioria de nós foi desaprendendo desde criança. A gente aprende a seguir regras, a obedecer, a não ousar muito, a se contentar com o quase. Aprende a aplaudir os outros, mas esquece de escrever a própria história. O resultado? A vida nos coloca num papel secundário, num lugar qualquer na plateia, enquanto outros roubam a cena. Mas você pode mudar isso. Você pode, sim, virar o jogo. O primeiro passo é simples: definir com clareza o que você realmente quer. Não o que a sua mãe, o seu chefe ou a sociedade espera de você, mas o que te faz vibrar, o que te tira do chão. Já tentou escrever isso, de verdade, sem rodeios? Não adianta desejar vagamente ser feliz ou ter mais dinheiro. Precisa ser algo palpável, concreto, uma imagem vívida, tão real, que dá até arrepios de emoção só de pensar. Fecha os olhos agora e tenta completar essa frase. Estou tão feliz e grato porque... Consegue? Se a resposta for um sim, acompanhado de uma imagem nítida na sua mente, parabéns. Você já deu um passo gigante. Se não, não se preocupe. É mais comum do que você imagina. A gente foi condicionado a não sonhar muito alto, a não desejar com fervor, por medo da decepção, por medo de parecer egoísta. A frustração maior? Passar a vida inteira na plateia sem jamais pisar no palco. Lembro de um amigo, o Phil, um cara que já tinha um Oscar e queria mais. Dei uma ideia meio maluca. Tira 2 fotos segurando um Oscar, uma em cada mão. Depois, junta as imagens no Photoshop. Ele fez. E sabe o que aconteceu? Essa imagem carregada de desejo e convicção se instalou na mente dele, no seu subconsciente, e ele conseguiu o segundo Oscar. Isso não é motivação barata, é lei, é física pura. A sua mente é como um jardim. Você pode plantar rosas ou espinhos, ela não julga, apenas cultiva o que você planta. E a maioria planta medo, insegurança, a crença de que é só um figurante na própria vida. E os números comprovam isso. Mais de 70% das pessoas não têm objetivos definidos. Acordam todos os dias no automático, esperando que a mágica aconteça sem fazer a menor força. Já se sentiu assim? Contando os dias para o fim de semana, esperando o salário cair na conta, sonhando com as férias, e no final percebendo que a vida passou como um filme que você nem assistiu direito? Dói, né? Mas tem solução. A transformação começa com uma decisão, não com sorte, talento ou berço de ouro, mas com uma decisão firme, inabalável. Pegue papel e caneta agora mesmo. Escreva detalhadamente o que você quer usando a frase "Estou tão feliz e grato porque..." Descreva essa vida como se já fosse realidade, porque para a sua mente ela precisa ser real antes de acontecer. Faça isso com frequência, com emoção, com clareza. Você vai sentir uma mudança. Vai começar a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Vai atrair as pessoas certas. Vai tomar decisões diferentes. E quando se der conta, você não será mais um espectador. Será o protagonista da sua história, o diretor, quem decide como ela termina. Comece a viver a vida para a qual você nasceu. Você já reparou que algumas pessoas parecem atrair oportunidades e sucesso com uma facilidade absurda, enquanto outras se esforçam a vida toda sem grandes resultados? Não se trata de sorte ou merecimento, mas de frequência. Tudo é energia, você também. Seus pensamentos, emoções, crenças, tudo vibra, e você atrai apenas o que vibra na mesma frequência. Se vibra escassez, não atrai abundância. Se vibra medo,
não atrai coragem. Eu mesmo passei por isso. Trabalhei em postos de gasolina, trocando pneu, com as mãos engorduradas de graxa, me sentindo um completo fracasso, acreditando que a vida era injusta. Mas a verdade é que eu estava emitindo a frequência da limitação. E o universo, que é um espelho, me devolvia exatamente isso. Até que um livro mudou tudo. Think and Grow Rich. Ele me mostrou que o problema não era o mundo, mas a minha vibração. Já notou como quando você está mal, tudo parece pior? As coisas quebram, o trânsito trava, as pessoas te tratam mal. Mas quando você está feliz, leve, confiante, tudo parece conspirar a seu favor? Não é coincidência, é energia. Você atrai o que vibra em sintonia com seu interior. Se você acredita que o dinheiro é difícil de conseguir, que a vida é uma luta, sua realidade vai confirmar isso, pois é nessa frequência que você está vibrando. Mas se você mudar a sua frequência, mudando seus pensamentos, imaginação, sentimentos, muda sua realidade. As pessoas querem mudar de vida sem mudar a vibração. Querem riqueza, mas falam como se fossem pobres. Querem amor, mas se depreciam. Querem liberdade, mas temem arriscar. Entendeu a contradição? É como um rádio. Se quer ouvir música clássica, mas está sintonizado em rock, não adianta reclamar com o aparelho. Precisa mudar a estação. Com a vida é a mesma coisa. Se quer abundância, precisa vibrar abundância. Não é fingir, é viver internamente como se já fosse real. O que você repete diariamente? Suas imagens mentais, suas palavras, isso tudo revela sua frequência. Lance um desafio. Por 7 dias, escolha conscientemente uma nova frequência. Visualize a vida que você quer, sinta a emoção. Repita essa imagem ao longo do dia. Não deixe que pensamentos negativos ou comportamentos antigos te levem de volta à frequência antiga. No começo será difícil, sua mente vai te sabotar, mas insista, algo mágico acontecerá. O mundo ao seu redor mudará, oportunidades vão surgir, pessoas certas vão aparecer. Você atrai quem você é, na frequência em que vibra. E não importa de onde você veio, se funcionou para mim quebrado e desacreditado, vai funcionar para você. Quer mudar sua vida? Faça exatamente o que eu digo, sem adaptações, sem questionamentos. Siga cada palavra e me prove que estou errado. Eu mudei a minha vida assim e ajudei milhares a mudarem as delas. O que impede a transformação não é falta de conhecimento ou oportunidades, mas a resistência em seguir instruções simples. Muitas pessoas têm uma arrogância velada, achando que precisam entender tudo antes de agir. A vida não responde ao que você entende, mas ao que você faz. Eu tinha 26 anos, frustrado, perdido, sem formação. Um homem me disse, faça exatamente o que eu disser, até descobrir que estou mentindo. Abri uma empresa de limpeza sem saber nada de gestão, marketing, mas segui as instruções passo a passo. Em menos de um ano, faturei mais de $100 mil. Por quê? Porque não deixei meu ego sabotar o processo. Hoje vejo muita gente dizendo, já sei disso, já ouvi falar desse método. Não funciona porque você não faz exatamente como foi ensinado. Se não for para seguir direitinho, nem comece. O sucesso não vem pela diversidade de caminhos, mas pela fidelidade a um. Você precisa ir até o fim antes de julgar. Lembra do Phil? Ele não questionou, não argumentou, apenas fez. Acha que ganhar o segundo Oscar foi coincidência? Não é sorte, é alinhamento. A maioria quer resultados rápidos, mas não quer consistência. Quer a colheita sem plantar. Questionam, adaptam, duvidam e depois dizem que não funciona. Funciona para todos, mas só para quem leva a sério. Não é mágica, é lei universal. Você pode estudar, ler livros, assistir vídeos, mas se não agir com convicção e constância, seus resultados não mudarão. Escolha uma coisa, uma meta, um objetivo e por 30 dias faça exatamente o que eu vou te ensinar. Coloque sua mente, seu coração e sua ação nessa única direção. A maioria não fracassa por falta de talento, mas por falta de confiança para obedecer. Talvez esse seja o maior obstáculo entre você e a vida que você quer.
a dificuldade de seguir sem questionar, de fazer exatamente o que tem que ser feito. Mas eu garanto, se você confiar e seguir com precisão, vai se surpreender. A transformação começa quando você para de querer controlar tudo e começa a confiar no processo. E o processo é simples. Faça exatamente o que eu disser. Você realmente acredita que sua qualidade de vida depende do governo, da economia ou do seu salário? Isso é ilusão. Você pode criar a sua própria economia, o seu próprio estilo de vida, a sua própria liberdade. Pare de reagir ao mundo e comece a criar o seu próprio mundo. Isso é possível, mas precisa aceitar um princípio. A economia que realmente importa não é a externa, mas a que você constrói dentro de si, sua economia mental, emocional e espiritual. Durante as maiores crises, enquanto muitos perdiam tudo, alguns construíam fortunas. Por quê? Porque eles não se deixavam levar pelo pânico externo. Operavam a partir de um centro interno inabalável. Eu mesmo vivi isso, até que percebi que estava vivendo em uma prisão invisível, construída com os tijolos do medo coletivo. Decidi desenhar meu próprio ambiente. Criei meu próprio mundo. Hoje, moro numa casa onde a neve derrete ao tocar o chão. Tenho um estúdio no quintal, transmito ao vivo para o mundo inteiro. Trabalho como e quando quero com quem escolho. Tudo começou com uma decisão: criar minha própria economia. Você pode estar pensando, mas eu não tenho dinheiro. Você não precisa de dinheiro para começar, precisa de visão, pois a visão muda a vibração, e a vibração atrai os recursos. Eu não construí meu estúdio porque tinha dinheiro sobrando, mas porque tinha clareza do que queria. Estudos da Universidade de Princeton e Gallup mostram que o bem-estar financeiro está mais ligado à percepção de controle sobre a própria vida do que ao salário em si. Pessoas que se sentem no controle criam mais riqueza, mesmo ganhando menos. Mas para isso, precisa entender que não se trata de esperar condições perfeitas. Trata-se de você decidir agora como quer viver. Imagine, visualize, vibre e haja com coerência com essa nova realidade, mesmo que ela ainda não exista no mundo físico. Se continuar esperando o cenário perfeito, vai esperar para sempre. O cenário perfeito é o que você cria com o que tem, mesmo que todos digam que não dá. Já imaginou trabalhar à sua maneira, ganhando dinheiro fazendo o que ama, tendo liberdade geográfica, tempo com a família, vivendo em paz? Isso não é luxo. É o reflexo de uma mente que entendeu como o jogo funciona. Mas pode ser que você tenha medo, dúvidas. E se eu falhar? E se você nunca tentar? E se daqui a 5 anos tudo continuar igual? Você já está criando uma economia? A pergunta é, ela está alinhada com quem você quer ser ou com quem te treinaram para ser? A escolha é sua. Reaja ao mundo, ou comece a criar um novo mundo, de dentro para fora. Quando você muda por dentro, o mundo se ajusta por fora. Quer saber se entendeu? Não precisa me convencer com palavras. Olhe para seus resultados. Seus resultados não mentem. Eles são o reflexo exato do que você acredita, não do que diz acreditar, mas do que está enraizado em seu subconsciente. Muitos dizem, eu entendo, já li sobre a lei da atração. Mas quando pergunto, então por que seus resultados continuam os mesmos? O silêncio é a resposta. Você pode repetir frases positivas, mas se seus resultados continuam os mesmos, é porque você ainda não entendeu de verdade. Quem entende de verdade, muda, e quem muda, manifesta. O verdadeiro entendimento não está no que você sabe intelectualmente, mas no que integrou emocionalmente. Isso te mantém preso a escolhas similares, padrões repetitivos, autossabotagem. Alterar essa estrutura mental é um processo, mas essencial. Enquanto sua mentalidade persistir, seus resultados permanecerão inalterados. Já vi mentes brilhantes fracassarem por não adaptarem sua perspectiva. Já vi pessoas sem instrução formal construírem impérios. É essa mudança de mentalidade que transforma tudo. Para entender sua visão atual, analise seus resultados atuais. Sua situação financeira, saúde, relacionamentos, realização pessoal. Seja honesto. Um jovem me disse,
Eu estudei tudo o que você ensina, perguntei. Mostre-me seus resultados. Tá travado, né? A vida virando em círculos, aquela mesmice que desanima. Não é falta de estudo, não. É que a gente sabe, mas não faz. A verdade é que só saber não basta. Precisa botar a mão na massa. Errar, recomeçar até virar automático, sabe? Até entrar na sua veia. Mudar quem você é de verdade. A ciência já provou. A gente aprende com a emoção, não só decoreba. Tem que sentir, visualizar, viver aquilo. Junta o propósito com a paixão e pronto. Seu cérebro cria novas conexões. Você muda seus hábitos e aí vêm os resultados. Se você vive batendo na mesma tecla, é porque está repetindo os mesmos erros, mesmo sem perceber. Mas isso muda sim. A chave é encarar a realidade. O que você vê por fora é o reflexo do que você carrega por dentro. Se não gosta do espelho, precisa mudar o que está dentro, sem drama, sem gritaria, com foco, persistência e clareza. Essa jornada é só sua. Ninguém faz por você. Agora, com tudo isso na mesa, qual a sua jogada? Volta para a zona de conforto se lamentando? Ou decide que o presente não define seu futuro, mas mostra onde precisa melhorar? A escolha é sua, o poder também. Já imaginou viver sem pedir licença para ser feliz? Muita gente fica esperando a aprovação dos outros, a família, os amigos, o mundo todo. Enquanto isso, o tempo voa, os sonhos murcham, aquela vozinha que te dizia, vai, some no vento. Já vi gente brilhante, cheia de talento e ideias incríveis, desistir antes mesmo de começar, só porque ninguém deu o aval. O pior é que muitos nem se dão conta. Acham que são realistas, cuidadosos, mas são reféns do que os outros esperam deles. Deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. Você não precisa de permissão para ser quem é. Não precisa de aval para buscar a vida que você quer. A única autorização que importa é a sua. Já reparou como a gente costuma abandonar as ideias assim que as compartilha? Vou abrir um negócio, fala. Aí vem o coro. Tem certeza? E a segurança? E se der errado? A dúvida te pega, mesmo que você tente se segurar. Somos treinados a dar ouvidos aos outros mais do que a nós mesmos. E aí está o perigo. A maioria das pessoas que te consultam nunca fizeram o que você quer fazer. Como elas vão te guiar por um caminho que nunca andaram? Eu queria fazer algo completamente novo e inovador. Precisava de grana, fé e coragem. Resultado? Me disseram para não fazer. Mas eu fiz. Aquilo abriu portas que mudaram tudo. Não porque eu era melhor, mas porque parei de pedir licença. Quantas vezes você se sabotou por causa de uma crítica? Quantas chances jogou fora com medo do que os outros iam pensar? Quantas versões suas ficaram pela metade porque ninguém entendeu? Tem um estudo que mostra que 94% das pessoas se arrependem mais do que não fizeram do que fizeram. A pior dor não é errar, é perder oportunidades. E a raiz disso, na maioria das vezes, é simples: esperar permissão para viver. Você não precisa disso. Não precisa que te digam que você consegue. Não precisa que o mundo inteiro concorde com seus planos. Você só precisa de um sim, seu, lá no fundo. Chega de viver para agradar os outros e se esgotar. Escolhe você, mesmo que ninguém entenda. Afinal, quem vai viver com as consequências da sua vida é você. Então aqui vai um desafio. Hoje mesmo, dá um passo em direção ao que você realmente quer. Não precisa ser algo gigantesco. Só um passo que diga: não vou pedir mais permissão para ser quem eu sou. E se o medo bater? Vai com medo. Coragem não é não ter medo, é ir em frente mesmo assim. A vida que você sonha está esperando do outro lado da sua decisão. Ela começa quando você para de esperar permissão e começa a se autorizar. Realidade não muda com desejo, mas com ação, com clareza, na frequência certa, fazendo o que precisa ser feito. Sua vida muda quando você deixa de ser espectador e vira o protagonista, o diretor e o roteirista da sua própria história. Agora que isso ficou claro, o próximo passo é inevitável. Você vai querer ir mais longe. E tem um novo vídeo esperando por você para te levar para o próximo nível. Se quer evoluir, tomar as rédeas, construir a vida que merece, esse vídeo é o seu caminho. Valeu por estar aqui.
Te espero lá para mais um passo na sua jornada rumo à melhor versão de você.